Começa agora o podcast Ambientalize, podcast voltado à contribuição da ONG Apoena em Presidente Epitácio. Olá, começa agora a edição do 4º episódio do Ambientalize. Eu sou a Giovana Dias e estarei hoje com o Richard Magalhães para um bate-papo rico em informação e com convidados especiais para falar sobre o reflorestamento. Tudo bem, Richard? Olá, Gi. Tudo bem, e você? Eu estou bem e animada para conhecer o trabalho da engenheira agrônoma e professora Patrícia Reiners Carvalho. Olá, Patrícia. Tudo bem? Fale um pouco sobre você. Bom, eu sou a Patrícia, sou engenheira agrônoma, há mais de 20 anos, trabalho com as questões ambientais, é um dos meus amores, dentro da agronomia, que é uma área muito vasta, e é um prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês. Também está conosco Genildo Roberto de Oliveira. Ele atua como coordenador de campo da Apoena há 11 anos. Olá, Genildo, tudo bem? Conte um pouco mais sobre você. Eu trabalho na Apoena há 11 anos, como você falou. Eu sou coordenador de campo lá. Trabalho na área de reflorestamento, de recuperação de áreas, da preservação também, tudo. Então eu trabalho ali, faço tudo ali, na área de reflorestamento, eu até da coleta de semente, até a produção de muda, a distribuição no campo, é tudo eu que faço. Também participa dessa conversa Antônio Febrônio dos Santos, que é voluntário da Apoena em ações de reflorestamento. Olá, Antônio, tudo bem? Fale um pouco sobre você. Tudo bem, graças a Deus tudo bem. Eu, na Apoena, a gente era um voluntário, Então, quando eu entrei lá, aquilo não tinha nada. Em 98, Ali só tinha gente para destruir, Para fazer as coisas não tinha. Depois que entrou o Djalma, aí foi lutando. Aí nós se interessamos para fazer um plantio ali onde eu morava, Aí ele passava as mudas e eu ia fazendo, Aguando conforme eu podia fazer, Que lutemos que hoje está no que está, mas não está melhor do que eu falei para você. Muita gente só trabalha no ponto de desfazer daquilo que a gente, vamos dizer que é 10 para trabalhar e 1000 para destruir, Então, é isso que eu tenho para falar para você. E fiquemos ali, gostemos, e fiquemos naquela área ali 22 anos, Muito fogo. Tinha noite que a gente acordava com aquele barulho de fogo. Aí tinha que entrar em contato com o Djalma, ou se não com o Genildo, para vir. E tinha vezes que nós apagávamos fogo até a noite, Até a noite nós apagávamos fogo, Foi muito sacrifício ali. E até hoje eu acho que tem sacrifício ali, Porque tem gente que não pode estar ali, mas a gente tem que aguentar, Sair de lá, mas tem muita saudade de lá, E que a gente puder fazer enquanto tiver saúde, Que a idade da gente já está avançada, 82 anos, já não está mais como era, Mas a gente está sempre na expectativa de fazer alguma coisa ali. Então, bora começar esse episódio? No episódio de hoje, vamos abordar o tema reflorestamento. Vamos falar sobre o cuidado com as áreas verdes, restauração florestal, preservação das matas, corredor da biodiversidade, corredores ecológicos e mata ciliar. O reflorestamento é o plantio e a manutenção de vegetação em áreas que tenham sido previamente degradadas ou destruídas. De acordo com o site Incycle, que aborda sobre os efeitos da sociedade e o meio ambiente, grandes construções como hidrelétricas, rodovias, mineração, agricultura intensiva, pecuária, expansão urbana e exploração de madeira resultam em grandes taxas de degradação ambiental e na destruição dos serviços ecossistêmicos.
Para se ter uma ideia do tamanho do problema, o Brasil foi o país que mais perdeu áreas de floresta entre 2010 e 2015 no mundo, cerca de 984 mil hectares por ano, segundo o relatório da ONU. E para piorar, grande parte do desmatamento é realizada por meio de queimadas, que são um dos maiores motivos de emissão de gás carbônico e material particulado no país. Cerca de 75% das nossas emissões de CO2 vem do desmatamento e de queimadas, que liberam carbono acumulado na biomassa das árvores. Patrícia, para começar, qual a importância da preservação das matas e como você vê a questão do desmatamento em nossa região? Bom, o equilíbrio dos ecossistemas eu considero assim, único para a qualidade de vida no mundo, no planeta, né? E vocês sabem que a degradação tem sido muito grande, como foi dito, né? O reflorestamento, ele tem esse papel de repor, né? De reflorestar o que foi estragado, vamos dizer assim, né? Que foi retirado. Tentar voltar aquele ecossistema ao equilíbrio. A gente reclama todos os dias. Hoje, olha, está muito calor, olha, não chove, né? Mas isso, com certeza, são consequências da maneira que a gente trabalha os ecossistemas. Ou seja, retirando floresta, menos chuva, mais calor. A gente, com certeza, vai colher consequências desses atos, né? E quais os principais fatores que as queimadas e o desmatamento podem causar para a comunidade da nossa região? Bom, o primeiro delas, com certeza, é essa modificação no ecossistema, aumento do aquecimento global, já que a gente libera mais carbônico para o ambiente. Uma outra consequência é possíveis menos chuvas, porque as árvores têm um papel fantástico de retirar a água lá do subsolo e trazer para a gente aqui, né? Uma única árvore adulta aqui na nossa região, ela pode estar transpirando em forma de vapor d'água cerca de 1.400 litros de água em um dia. Pasme, é isso mesmo, né? Caraca. A gente tem vários estudos comprovando isso. Então, você imagina a diferença que pode fazer uma cidade ter arborização urbana e não ter, né? Uma região toda que era uma floresta, simplesmente não é mais uma floresta. Quer dizer, vai chover, essa água vai para o subsolo e vai permanecer lá. Então, para que a gente possa ter até a umidade relativa do ar melhor, com mais qualidade, a gente precisa de árvores. Patrícia, conta pra gente, quais tipos de reflorestamento existem? Bom, assim, existem vários, tecnicamente falando, mas eu vou falar dois, assim, que eu acho que abrange, dá para todo mundo entender. A gente pode fazer o reflorestamento por mudas, né, de vários tamanhos, desde pequenas mudas a grandes mudas, e também a gente pode fazer por plantio de sementes, né? Existe uma técnica que se chama muvuca, né? O que é a muvuca? A muvuca é uma mistura de sementes que depois são lançadas no ambiente para fazer esse reflorestamento, que é bastante interessante. Aqui na nossa região, a mais usual é o reflorestamento por mudas. Tem um custo mais alto, né? Mas as duas são interessantes. A maneira que você vai trabalhar, que vai conduzir, é que vai levar ao sucesso desse trabalho. Não é uma tarefa simples, porque reflorestar o ambiente, nós vivemos num país tropical e a heterogeneidade, ou seja, a quantidade de plantas existentes por metro quadrado é grande. Então, para a gente ter sucesso, a gente tem que ter várias plantas para poder equilibrar aquele sistema, né? Então, são árvores primárias, secundárias, terciárias, todos os níveis para que a gente possa realmente recuperar aquela área. A Apoena, a Associação em Defesa do Rio Paraná, Afluentes e Mata Ciliar, realiza a restauração de áreas degradadas no Oeste Paulista, para a proteção da água e formação de corredores ecológicos. A instituição trabalha com biomas Mata Atlântica de Interior e Cerrado e os seus ecossistemas associados. O trabalho de preservação ambiental funciona com espécies arbóreas nativas em área de reserva legal e tem como principais objetivos a restauração com essências nativas regionais, a educação ambiental, a geração de emprego e renda, divulgação do projeto e boas práticas por meio de um planejamento estratégico para garantir a sustentabilidade em longo prazo. Patrícia, você conhece o trabalho da Apoena? E, em sua opinião, qual é a importância do trabalho que a ONG desenvolve para a comunidade? Eu conheço o belo trabalho da Apoena, né? É um grupo fantástico que realmente há muitos anos, né? Aquele efeito formiguinha mesmo, porque não é fácil, vem levando essa bandeira e o principal, né?
tem realmente feito, né? Não é uma ONG que fala, né? É uma ONG que fala e faz, né? Nós temos muitos exemplos aqui na região, né? De vários locais que estavam realmente degradados e que estão se recuperando graças ao trabalho da Apoena, né? Então, é uma grande força aqui para a nossa região, onde todos deveriam apoiar esse tipo de trabalho, porque o ambiente precisa. Se o ambiente precisa, nós precisamos, porque nós vivemos nesse ambiente. Genildo, conta pra gente como são realizadas as etapas do processo de reflorestamento na ONG Apoena. No meu caso, eu trabalho desde a coleta de semente, né, até a distribuição das mudas no campo. Nem vem a subsolação, adubação, a distribuição de mudas, irrigação, que é muito trabalhoso, né, esse processo de reflorestamento. E a gente vai plantar aí 5 hectares, a gente procura plantar mais, 6, 7, depende do recurso que entra nesses projetos, né? Recebemos algumas participações através das redes sociais. Acompanhe a gente pelo Instagram, @podcastambientalize, onde divulgamos as informações sobre os episódios. A primeira pergunta veio de Santo Anastácio e quem nos enviou foi a Jéssica Fernandes. Obrigada, Jéssica, pela participação. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou de Santo Anastácio. Uma dúvida que eu tenho é que para plantar árvores em uma área que foi desmatada, dura em média quantos anos? E cada tipo de árvore tem um tempo de crescimento ou é o mesmo tempo para todas? Bom, não é o mesmo tempo para todas as árvores estarem se desenvolvendo. Vamos dizer assim, vai depender, se você plantou por semente, vai demorar mais tempo do que você plantou por muda, e o tamanho da muda também vai influenciar. Então, nós podemos dizer assim, sei lá, uma muda pequena, uns 3, 4 anos por semente, uns 5, 6 anos, né? Então, tem assim um equilíbrio aí que vai depender da maneira que foi feito esse plantio. Agora, quando a gente fala assim, né, que as árvores têm tempos diferentes, realmente funciona assim. A gente costuma dizer que, primeiramente, são as primeiras plantas, as pioneiras que têm que se desenvolver, né? Como se fosse algo natural. Assim, o que acontece? A gente vê um campo abandonado, primeiro vai ter uma gramínea, depois começa a vir alguns arbustos, depois começam as árvores, né? Então, se a gente quer fazer um reflorestamento, a gente tem que tentar acelerar o que a gente chama de sucessão ecológica, que é esse desenvolvimento. Então, a gente tem que plantar árvores pioneiras. O que são árvores pioneiras? São aquelas que nascem assim, primeiras árvores. Eu acho que vocês devem conhecer, por exemplo, goiabeira, né? Umas plantas que, né, se você esperar um tempo, ela começa a surgir aqui na nossa região, né? Uma farinha seca, né? Algumas plantas assim. Logo depois vem as árvores que a gente chama de secundárias e, por final, as terciárias, as clímax, né? Então, as primárias são aquelas que vão fazer sombra, matéria orgânica, para que as outras plantas mais exigentes possam vir. Como, por exemplo, o que seriam essas plantas mais exigentes? Uma aroeira, um pau-d'alho, né? Que demora muito mais tempo para o crescimento. Uma árvore adulta aí, sei lá, um pau-d'alho, ela pode demorar aí uns 80 anos para ficar adulta, né? Assim, enorme. Então, percebam que a natureza, ela é sábia, ela vem se organizando, criando condições para que todos os seres vivos daquele ecossistema tenham condições de vida. A distribuição é um ponto crucial, pois existem as mudas de crescimento rápido, as de crescimento lento e as de crescimento médio. Como identificar seu tipo e quais cuidados devem ser tomados para que elas se desenvolvam bem? A área que tem que recuperar tem que ser estudada primeiro, fazer um estudo da área, né? Como que vai, quais as espécies que você vai colocar lá no lugar, né? Existe tudo um processo, né? Você tem que saber a fertilidade do terreno, como que tá, se precisa corrigir o solo. Então, tudo tem um processo. Então, geralmente, em média, 2 anos, as árvores, tem árvore que já está com 2 metros, a de crescimento rápido, né? A de crescimento lento pode estar aí com 1 metro ou até menos. A de crescimento médio, 1,5 metro. O que a gente faz lá é assim, vamos supor, a gente faz o reflorestamento, aí dá manutenção durante 2 anos. Aí entrega para a natureza, né? Mas aí ainda existe um cuidado, né? Que tem que
fazer aceros em volta, porque hoje tem muito incêndio, né? Então, combate à formiga, ainda tem um trabalho ainda. Bom, a qualidade da muda, ela não é difícil de ser vista, né? Por exemplo, as folhas têm que estar bonitas, né? Tonalidades, né? Sem pragas, sem doença. Uma coisa importante é observar também a raiz, né? Que, por exemplo, se ela está num tubete, então se ela está bem formada, né? Mas eu acho importante você ter um profissional da área para auxiliar nesse momento, né? Na escolha. O próprio viveiro, todo viveiro ele tem, né? Um engenheiro agrônomo responsável, né? Para separar realmente essas mudas. E como eu falei para vocês, sempre utilizando todos os tipos de mudas, né? Primárias, secundárias, clímax, né? Para o plantio. Prepara o ambiente para que as próximas possam ter sucesso aí na vida. E como identificar se uma muda está boa para o plantio? No meu ponto de vista, o ideal é a gente ter um bom preparo do solo antes do replantio, né? Quando essa área está degradada. Se possível, colocar inclusive leguminosas, para que crie uma camada de matéria orgânica para que possam receber essas primeiras árvores que a gente chama de primária, que tem um crescimento mais rápido. Aí sim, abriria as covas, plantaria essas mudas e aí daria continuidade. Mas o ideal, quando a gente faz o reflorestamento, o que é? Colocar, vou dar um exemplo assim, uma árvore primária ao lado de uma secundária, ao lado de uma terciária. Novamente, primária, secundária, terciária. Então, a técnica mais utilizada, que tem tido mais sucesso hoje no Brasil, é essa mistura, justamente. A gente reparte, ou seja, coloca todas ao mesmo tempo para poder acelerar esse processo de reflorestamento, né? Porque as primárias crescem mais rápidas, já começam a fazer sombra na secundária e terciária, que a partir do momento começam a crescer, e aí fazem sombra na primária, que vai sumir. Realmente elas somem com o tempo. Olha, a muda, quando ela tiver mais ou menos com 50... 45 centímetros, tá boa pra muda, né? Não, quanto mais a muda mais reforçada, mais ela aguenta mais algum sofrimento se não tiver chuva, ou aguar, ou zelar dela, carpio em volta, tem que fazer também, até ela chegar a um ponto que ela tome conta de si própria, né? Que seja uma adulta, né? Mas quanto mais muito pequena, ela vai, com a cova, ela vai ficar muito aterrada, né? Aí quando chove, ela entra água dentro dela, pegou no olho dela, a terra já atrasa ela, então ela tem que estar mais crescida, né? Então, na distribuição no campo, como a gente já tem o conhecimento, né? A gente conhece a maioria das espécies, e no meu caso eu conheço a maioria das espécies, né? Então, tem tudo um processo, né? A gente já sabe as de crescimento lento, as de crescimento rápido, que a gente chama lá no campo, são as pioneiras, ou primária ou secundária, entendeu? Aí vem as clímax, que são essas espécies mais raras, que nem a peroba, o jatobá, que é de crescimento lento, precisa de sombra, precisa de suporte para crescer, né? Então, tudo isso é uma experiência, né? Você tem que ir aprendendo no dia a dia. Porque não é só chegar no campo e jogar as mudas lá, uma em cima da outra. Tem que ter tudo, tem que ter um processo para o reflorestamento ficar uniforme, né? Crescer tudo. Se você planta 10 mudas junto de peroba, então no meio do reflorestamento vai ficar aquele buraco, né? E aquelas mudas não vão se desenvolver, porque elas não têm sombra. Você tem que plantar uma de crescimento rápido, uma de crescimento lento e a outra de crescimento médio. Que aí uma vai dando o suporte para a outra. Entre fevereiro e abril de 2020, a Apoena executou, em conjunto com empresa privada, o plantio de 100 mil espécies nativas, em uma área de 50 hectares. Genildo, conta pra gente como foi o desenvolvimento desse projeto e qual é a sensação de participar de ações como essa. Nossa, foi muito importante, porque hoje essa área que foi recuperada já tem várias espécies voltando, já tem várias espécies dando fruto para alimentar a fauna, né? Que nem essa semana o ambientalista ele gravou um
tomando a bandeira, no meio do reflorestamento, com um filhotinho nas costas, se alimentando de formiga. Então isso é muito gratificante para a gente, né? Que era uma área degradada, que não tinha nada, e hoje está tudo praticamente fechado, com a fauna voltando, no geral, né? Então é muito importante, muito gratificante. E Patrícia, o que você pensa a respeito desse assunto? Acho importantíssimo, né? Eu não acompanhei a ação em si, mas só de ter sido feita, né, com essa quantidade, principalmente por ser feita com plantas nativas, né, fantástico, né? A gente precisa de mais ações como essa para recuperar tantas percas que a gente tem em toda a nossa região, né? Aliás, no Brasil todo. Está chegando ao fim a 4ª edição do podcast Ambientalize. Gostaria de agradecer em nome de todos da equipe por este bate-papo rico em informações. Patrícia, muito obrigado pela sua participação e contribuição nesse episódio. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui, poder estar levando informação, né? Quanto mais pessoas tiverem consciência da importância das árvores na vida da gente, com certeza teremos um mundo melhor. Agradeço também ao coordenador de campo da Apoena, Genildo, pela sua contribuição. Obrigado eu. Agradeço também, Antônio, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, Gi, pela companhia nesse episódio. Obrigado você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @podcastambientalize, para ficar por dentro dos próximos episódios. Até mais! Tchau! Tchau e até breve! Esta produção é vinculada ao trabalho de conclusão de curso Ambientalize, a experiência do podcast institucional sobre a contribuição da Apoena em Presidente Epitácio, realizada junto à Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da UNOeste, elaborada em seu laboratório de rádio com assistência técnica de Adriano Batista.